bem, irmãos, há 2 semanas atrás, como eu acho que a maioria dos irmãos vão se lembrar, se recordar, começamos a dar a aula a respeito dos 10 mandamentos. E nós vimos a primeira parte dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. E que também é chamado, né, de a primeira tábua da lei. É o nome que costumeiramente se fala nesse estudo, né, a primeira tábua da lei que diz respeito ao nosso relacionamento diretamente com o Senhor. E agora nós vamos falar sobre a segunda tábua da lei, que é aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento também com o Senhor, porque tudo está relacionado a Deus, mas mais diretamente com o nosso relacionamento com o nosso próximo. No começo da aula eu quero fazer o seguinte, eu quero revisar rapidamente com vocês o que a gente viu a respeito dos 4 mandamentos, bem rapidinho, e abrir para perguntas, porque na nossa última aula, né, foi uma pregação, não teve muita pergunta assim. Então, eu queria pergunta ou colocação também. Eu queria fazer esse resumo, gastar os próximos 5 minutinhos com isso, e aí abrir aí mais uns 10 minutos para a gente conversar um pouco sobre essas questões, tá? Então, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que a base nossa para falar dos 10 mandamentos é o ensino de Jesus Cristo, quando ele diz, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E ele fala mais também, olha, até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum jota da lei vai cair. E aquele que ensinar as pessoas a desobedecer esses princípios da lei é o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar as pessoas a obedecerem os princípios dessa lei, esse será considerado maior no reino dos céus. Então tudo isso para contrapor aquele ensino que nós temos hoje em dia, de que a lei é coisa do Antigo Testamento, a lei não serve mais para nós hoje, a lei não se aplica mais. Muito pelo contrário, né? Lá em Romanos, se não me engano no final do capítulo 3, Paulo fala assim, estamos então abolindo a lei, estamos revogando a lei por meio da graça? Não, por meio da graça nós cumprimos a lei. Ele fala ali, nós estabelecemos a lei, né? Mas uma tradução ideal seria, por meio da graça, nós somos capacitados a cumprir a lei, tá bom? E nós vimos que os 10 mandamentos, eles são princípios que se aplicam a toda a raça humana em todos os tempos, em toda e qualquer época, não é coisa do Antigo Testamento, porque são leis morais para a nossa vida, diferente do restante da lei. O restante da lei são pegar essas leis morais e aplicar elas para a realidade do povo na terra prometida lá, naquela terra prometida, né? Então, esses primeiros mandamentos são os princípios norteadores e ali são as aplicações para como o povo deveria viver como nação nessa terra. Então, nós falamos um pouco dos fariseus, né? E nós começamos a ver no primeiro mandamento lá, que o primeiro mandamento diz respeito a adorar somente ao Senhor. E que ele proíbe todo tipo de idolatria. Então, tudo aquilo que acaba norteando a sua vida, serve como condutor da sua vida no lugar de Deus, é algo pecaminoso. Então, se a sua cultura serve para nortear a sua vida no lugar da palavra de Deus, isso é pecaminoso. Se uma ideologia marxista, feminista ou qualquer coisaísta, né? Ou que seja um conservadorismo brasileiro, se isso norteia a sua vida, isso também é pecaminoso. Ou se você tem um vício, se você tem algo ao qual você consagra o seu coração também. Não é só um ídolo para o qual você se prostra, não é só uma religião falsa, né? Outra coisa que a gente viu é sobre sincretismo, então você misturar a fé da palavra de Deus com a fé em alguma outra coisa também, isso é pecaminoso. E a base para isso é aquela frase, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele começa chamando a adoração, nos convidando a relembrar. Como que isso se aplica a nós hoje? Olha, eu sou o Deus que te livrou do pecado, da morte e te deu a esperança da ressurreição. Não terás outros deuses diante de mim. Tá bom? Então, a segunda parte da lei diz respeito à maneira de se prestar culto a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. E eu falei para vocês uma frase
que ajuda a gente a entender a essência principal desse mandamento, que é adorar o invisível pela fé. Então, todo tipo de adoração que faz um apelo ao visível para a fé, nós devemos tomar cuidado. Então, se a sua fé tem se apegado ao visível, isso está contrário ao mandamento da lei do Senhor. Então, se a sua fé também está relacionada com aquilo que não é o Deus visível, e isso está presente no culto, isso também é pecaminoso. Depois nós vimos sobre o mandamento que é muito deixado de lado, né? Esse mandamento aqui, o terceiro, e também o quarto, geralmente são os mandamentos mais desprezados em todos os 10 mandamentos. Geralmente as pessoas guardam 8 mandamentos. Guardam no sentido, o que eu estou querendo dizer? De acreditar que é certo, que é isso mesmo. Quando se refere ao terceiro e ao quarto mandamento, geralmente as pessoas consideram como legalismo. Ah não, isso aí é legalismo, né? Mas não. O terceiro e o quarto mandamento também estão no mesmo nível de igualdade que o não matarás, que o não adulterarás. Então a gente aprende, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa de qualquer modo, de qualquer maneira, você envergonhar o nome do Senhor. Seja por meio de uma piada, seja por meio de uma conversa onde você está diminuindo a importância do nome de Deus. O nome de Deus tem que ser caro no nosso coração, como a gente viu no começo da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que o teu nome para mim seja especial e importante. Eu não pronuncio ele de qualquer maneira, eu não invoco ele de qualquer modo. A gente aprendeu sobre juramento, né? Sobre juramento e voto. Existe um pequeno equívoco aí com relação ao juramento ser pecado, né? Que a gente não pode jurar de maneira alguma. A gente conversou sobre isso. Então, para tratar isso mais profundamente, você pode assistir lá a aula que ficou gravada, né? Sobre a primeira tábua da lei. E aí nós vimos o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Que através desses textos que eu mostrei para vocês, a gente entende que o nosso sábado é o domingo. O sábado do cristão, na era do Novo Testamento, é o domingo. E Deus nos chama, nos convida a santificar esse dia. Esse dia, o domingo, ele de maneira alguma é igual aos outros dias. Ele é um dia especial. E nós só temos liberdade para descumprir esse guardar do domingo em 2 situações. Em caso de misericórdia, que você precisa exercer para com alguém, ou em caso de necessidade. Do contrário, nós devemos estar buscando as coisas do Senhor, deixando de lado as nossas coisas, né? É claro, tudo é para o Senhor, mas ao mesmo tempo Deus também requer um tempo especial para aquilo que é de maneira especial do Senhor. Então, estar na casa de Deus, pensar nas coisas do alto, cantar hinos ao Senhor, coisas típicas do domingo, né? Descansar também e fazer do Senhor o nosso deleite. O Senhor ser o ambiente, o local onde a gente realmente tem paz e descanso no coração. E não necessariamente o lazer, por exemplo, né? Muito bem. Antes da gente prosseguir, então, eu quero abrir para perguntas, especialmente a respeito desses 4 primeiros mandamentos ou colocações. Vocês têm toda a liberdade, tá bom, gente? Para fazer qualquer pergunta. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei, tá bom? E aí eu vou tentar pesquisar para poder te responder melhor depois. O irmão levantou a mão ali. Deixa eu levar o microfone para o senhor, irmão. Obrigado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Uhum. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vós tenha pregado, seja anátema. Uhum. Eu vou tentar ver se eu entendi bem a ideia, né? Qualquer coisa que passe do evangelho é considerado amaldiçoado, né? Exatamente isso, tá certo. E acho que o evangelho inclui também a lei, né? A lei ela faz parte da mensagem do evangelho também. Aproveitar para explicar uma coisa, assim, às vezes a gente
vê, por exemplo, Paulo falando que nós não devemos viver pela lei. Nós não devemos mais viver pela lei. O que significa viver pela lei? Em Romanos, por exemplo, ou até em Gálatas. Viver pela lei significa você... Na verdade, nós não devemos mais viver pela lei, não se refere exatamente ao Antigo Testamento, tá? Mas você não deve alcançar a vida por meio da lei. Você não deve acreditar que a sua salvação depende disso. Porque era isso que acontecia na época de Paulo. Alguns cristãos, que eram judeus, se converteram a Cristo, estavam ensinando que você não podia ser salvo se você não guardasse a lei de Moisés. E não só a lei de Moisés moral, mas todos os rituais cerimoniais da lei de Moisés. Então, essas pessoas a quem Paulo está comparando com anjos, né? Porque ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Como é que vocês passaram tão depressa do evangelho que eu anunciei para um outro evangelho? Porque eles estavam voltando aos costumes da lei. Em que sentido? Eles queriam guardar os sábados, fazer os sacrifícios, fazer os rituais para alcançar a salvação. E fazendo isso, o que eles estavam fazendo? Anulando a cruz de Cristo. Tá? Então está em perfeito acordo com as palavras de Jesus. Porque viver pela lei nesse sentido é alcançar a salvação. Tá? Mas se você pensar em viver pela lei no sentido de praticar a lei, aí nós devemos viver pela lei. Tá? Nós devemos caminhar de acordo com a palavra do Senhor, que está lá no Antigo Testamento, que é para nós também. Tá bom? Que não se refere às leis cerimoniais, mas às morais. Tá? Mais alguém? Alguma colocação? Não? Tá bom. Então eu vou dar continuidade aqui. Muito bem. Começa a segunda tábua da lei, que é maior do que a primeira, com o 5º mandamento, que diz, honra a teu pai e a tua mãe. E esse é chamado de primeiro mandamento com promessa, porque ele fala, para que te vá bem, né? Ou seja, para que você tenha uma boa vida, honre o seu pai e a sua mãe. Essa promessa, ela tem 2 aspectos. Primeiro, um aspecto pragmático, prático. Qual que é o aspecto prático desse mandamento? Bom, se você é uma criança lá e sua mãe fala para você, olha, não fica botando o dedo na tomada. Se você desobedecer a sua mãe, a sua vida vai ser muito curta, não é verdade? E isso se prolonga para a adolescência, para a juventude e tudo mais. Mas também tem um segundo aspecto que não é prático, ele é místico. O que eu quero dizer? Ele é espiritual. Deus tem uma bênção especial, que não tem a ver simplesmente com causa e efeito, com coisa de consequência, tem a ver com coisas espirituais. O Senhor vai abençoar você de maneira especial, e Ele promete isso na palavra dEle, se você for uma pessoa que honra os seus pais. Aí vem uma pergunta que certa vez um jovem me fez, e muitas vezes ocorre na nossa cabeça, que é o seguinte, mas o que é honrar pai e mãe? Percebe como que, quando você fala assim, honra teu pai e tua mãe, isso é diferente de falar, obedeça seu pai e sua mãe? Bom, quem obedece o seu pai e sua mãe está honrando o seu pai e a sua mãe. Mas dá a impressão de que honrar envolve mais coisas do que simplesmente obedecer. O que significa honrar pai e mãe? E a gente precisa entender melhor o que significa honrar. Como que você honra uma autoridade? Como que você honra uma pessoa? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um prêmio de mãe do ano para minha mãe, né? E falar lá para a família, eu tenho um pronunciamento aqui, eu quero chamar minha mãe à frente, quero entregar para ela essa medalha de honra ao mérito, que ela é uma super mãe, né? Não é isso. Porque honra, isso pode ser utilizado como instrumento de honra, mas essencialmente, e o mais importante de honra, não é isso. Tá? O que é honrar? Honrar significa você reconhecer que aquela autoridade foi colocada por Deus sobre a sua vida. E quando ela exerce a autoridade dela de maneira legítima, essa pessoa exerce a autoridade de Deus. E você reconhece isso publicamente. Você reconhece isso por meio das suas atitudes, você reconhece isso por meio das suas palavras, você reconhece isso por todo o seu procedimento. Né? Muitas vezes isso vai implicar em quê?
eu tenho uma opinião. A autoridade tem outra opinião. E eu não concordo com ela de maneira alguma. Mas obedecer essa autoridade não implica em pecado. Então você está obrigado a obedecer essa autoridade. Porque você reconhece que ela é instituída por Deus sobre a sua vida. Isso implica em quê? Em que você não vai conversar com essa autoridade como você conversaria com outra pessoa. Então, é muito errado, por exemplo, aqueles pais que querem ser única e exclusivamente amigão dos seus filhos. Ah, meu filho vai ser meu amigão. Vou ser o brother do meu filho. Por quê? Porque Deus não colocou você na vida do seu filho para ser o brother dele. Deus colocou os brothers dele para ser brother dele, na vida dele, que não é você. Você tem um papel de pai, você é pai. Você não é amigão. Vai ter momentos em que você vai ser amigão, mas vai ter momentos que o caldo vai engrossar. E vai ter que ser você que vai engrossar o caldo. Ninguém vai vir para engrossar o caldo no seu lugar. Vai ter um momento que você vai ter que falar com autoridade. Vai ter momentos em que você vai ter que ser um professor, você vai ter que sentar do lado e ensinar. Não só influenciar, não só manipular, mas você vai ter que ensinar. Entende? Então, da mesma forma como o filho precisa reconhecer essa autoridade do pai, o pai precisa reconhecer essa autoridade nele mesmo. Tem pais hoje que reconhecem autoridade no filho. Não, o filho tem autoridade. Se ele quer fazer isso, ele vai fazer. Se ele quer comer isso, ele vai comer. Se ele quer ir lá, ele vai. Por quê? Porque ele quer, ele é um ser humano, indivíduo, eu não tenho que me envolver nas vontades do meu filho. Vocês conseguem perceber como que o mandamento, ele ensina muito mais coisas para a gente do que simplesmente o que está escrito ali? É como Jesus falou. Olha, não adianta você falar assim, não, eu não cobiço, eu não adultero. Mas você olha para uma pessoa com intenção impura, perante Deus você já adulterou. Porque você só não cometeu aquele adultério por causa das consequências. Então você já tem que se confessar para o Senhor, como adúltero. Não adianta nada você falar, não, nunca matei, nunca roubei. Se você odiar uma pessoa no seu coração, perante o Senhor Deus, você já matou aquela pessoa. Porque você só não cometeu aquele ato porque você se sentia inibido disso. Então, da mesma maneira, honrar pai e mãe envolve muitas coisas. Eu acredito que a aplicação do honrar pai e mãe envolve, por exemplo, também, você honrar pessoas mais velhas. No Antigo Testamento e até no Novo Testamento também, as pessoas mais velhas do povo de Deus eram chamadas de pais. E nós estamos no povo de Deus. Eu posso, por exemplo, espiritualmente, considerar o Anderson como um pai para mim. O pastor Paulo como um pai. Onde que a gente vê isso mais detalhadamente? Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Eu estou sem óculos hoje. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Eu vou pedir para alguém desse lado aqui abrir, por favor, em 1 Timóteo 5, 1 e 2. E aqui desse lado, alguém abrir em 1 Coríntios 4, 15, por favor. Então, alguém aqui, 1 Timóteo 5, 1 e 2? Espera que a Pini levantou ali primeiro. Espera só ele chegar com o microfone, por favor, que aí o pessoal de casa ouve. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as mulheres mais jovens como irmãs com toda a pureza. Isso. Então, a gente aprende na palavra de Deus que a gente tem uma família na fé. E essa família na fé, ela é tão especial porque ela vai acompanhar a gente por toda a eternidade. Todos nós aqui somos irmãos. Mas repara, no relacionamento de irmão que nós temos, esse relacionamento não é igual, de igual para igual. Por exemplo, o relacionamento que eu tenho com a Débora é diferente do relacionamento que eu tenho com a Miriam, que é diferente do relacionamento que eu tenho com o Otávio. E a Bíblia orienta isso quando a gente lê aí em Timóteo, né? Timóteo é um pastor jovem, tá? Timóteo é um recém-pastor, digamos assim, lidando com as lutas ali do ministério de ser um jovem pastor. E Paulo é um pastor muito experiente e um apóstolo. E ele está aconselhando
Timóteo sobre como que deve ser o procedimento dele com as pessoas. E Paulo basicamente está falando assim, olha, você não vai chegar para um homem mais velho na igreja e repreender ele como se ele fosse da tua idade. Você não vai chegar para ele e falar assim, meu chapa, você não pode fazer isso não, cara. Você não pode, é outro linguajar, é outra conduta. Isso inclui também honrar pai e mãe. Eu acredito também que, de certa maneira, isso se aplica às autoridades. A gente percebe o mandamento ensinando você a tratar pessoas especiais de maneira especial. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estivesse aqui, você não podia tratar ele do jeito que você trata um marginal qualquer, independente do que você pensa a respeito dele. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso instituiu Luiz Inácio Lula da Silva como seu presidente. E talvez até ele tenha feito isso para juízo. Para juízo. Porque a gente aprende na palavra de Deus que a gente tem os líderes que a gente merece. Ou que a gente precisa, né? Então, você poderia falar, olha, sou contrário à sua atitude. Eu considero que o senhor, excelentíssimo presidente, não deveria ter assumido a presidência. Eu considero que o senhor deveria continuar preso. Essa é a minha opinião a seu respeito. Talvez esse seja o limite do que você poderia ir perante o presidente da República. Na palavra de Deus tem uma ocasião em que Paulo, eu acho que é Atos, eu não tenho certeza, mas vamos ler Atos 23, 2 ao 5. Paulo está numa situação ali que ele foi preso. E aí alguém dá um tapa na cara dele, e aí ele dá uma bronca no cara, fala, você é isso, você é aquilo outro. Uma resposta bíblica, né? Mas aí falam para ele, olha, você sabe que esse aí é o sumo sacerdote? Paulo fala, desculpa, eu não sabia. Perdão. Você vê a atitude de um apóstolo? Quanta fé. Vamos, quem tem aí aberto o texto, por favor? Pode ir. Aqui. A moça bonita aqui. É isso mesmo? Então lê pra gente, por favor. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmão, que esse é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Isso. Paulo estava sendo preso injustamente. Pensa numa pessoa totalmente com a razão na discussão. Era Paulo. Paulo não tinha culpa nenhuma. E ele estava sendo humilhado ali. Ele estava sendo envergonhado. Ele estava sendo tratado como um malfeitor qualquer. E aí o sumo sacerdote, que não teve a coragem de ir lá dar um tapa na cara dele, falou para o soldado, bate na cara dele. E aí ele chamou ele de parede caiada. Na época dos rituais de purificação, os túmulos eram pintados de branco. Regiões onde tinha alguém enterrado eram pintadas de branco para as pessoas evitarem aqueles lugares. Porque se você encostasse em algum lugar contaminado por um morto, você estava cerimonialmente impuro. Entendeu do que ele chamou ele? Falou, você é um sepulcro. Por fora você está pintado de branco, mas por dentro tem um cadáver podre dentro de você. Só que ele falou isso para o sumo sacerdote. E aí o soldado falou, você sabe que é o sumo sacerdote que você está falando, Paulo? Perdão, não sabia. Porque está escrito. E aí ele citou a lei do Senhor. Agora, repara como que Paulo está citando a lei do Senhor do Antigo Testamento? Por que as pessoas acreditam que a lei do Antigo Testamento não se aplica a nós? Se a gente tem tantos exemplos claros na palavra de Deus. Então, sobre o que fala esse mandamento, meus irmãos? Honrem as pessoas. Saiba diante de quem você está. Você está diante do teu pai e da tua mãe. Você não fala de qualquer maneira com eles. Você não fala de qualquer maneira com outra pessoa a respeito do seu pai e da sua mãe. Você não fala de qualquer maneira com outra pessoa a respeito do teu tio e da tua tia. A gente perdeu um pouco isso, mas antigamente na sociedade, uma criança não falava de qualquer jeito com uma pessoa mais velha nunca. Inclusive uma pessoa mais velha, ela tinha autoridade para repreender a criança.
E eu já vi gente mais velha dando varada em criança que não era filho dela, não. Porque faltou com respeito, né? Então, assim, hoje, você tocou no meu filho? Então, a sociedade mudou um pouco, né? A gente poderia discutir um pouco os limites disso, obviamente. Mas percebam que a gente tem que aprender novamente uma coisa que a nossa geração perdeu. A gente colocou a criança no topo da hierarquia. A criança manda, os pais obedecem. Que triste, irmãos, é ver uma família que vive em função dos filhos. Onde o casal ele só está junto por causa dos filhos. E a hora que os filhos saem de casa, o que acontece? O casal separa. Então, assim, temos que resgatar a honra ao pai e à mãe, a figura da autoridade e até a figura paterna e materna dentro da igreja, tá bom? É nítido quando a gente aplica isso, essa parte, né, dentro de casa, porque você vai para a escola, por exemplo, os professores que nunca te viram falam assim, nossa, o seu filho é diferente. Então, quando você aplica a palavra de Deus dentro do seu lar, os reflexos são não somente nas palavras, mas nas atitudes de criança desde pequena. Sim, e isso é interessante. Uma criança que aprende a respeitar o pai e a mãe, o tio e a tia e tal, quando chegar por exemplo, num mercado de trabalho, ele vai ter um comportamento diferente. Numa faculdade, ele vai ter um comportamento diferente, né? Gente, eu já vi gente batendo boca com o professor, é tão feio. Você não está percebendo que você não é o professor. Tudo bem, ele está errado, mas não importa, a sala de aula é dele. Ele está aqui para... Você já expressou a tua opinião, fica na tua, você é um aluno. Né? É muito feio, a pessoa passa vergonha, né? Então, tudo começa com honrando pai e mãe. A gente falava, bença pai, bença mãe, todo lugar que chegava. Hoje... Tiago, falou, né? Falou, velho. Era muito comum mesmo isso. Benção, é verdade, eu falava, benção pai, benção mãe, Deus te abençoe. Era assim, né? Senhora. Você sabe que eu vi um filme? É um filme que ganhou o Oscar. Ele chama Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme, eu acho que ele é para maiores de 16, tá? Mas assim, é um filme muito interessante, onde ele mostra a maldade do mundo, escancarada, assim, a maldade do mundo. E durante todo o filme tem um xerife que conversa com um policial. E os dois eles são de idade, assim, né? Aqueles tiozinhos que conversa assim, de mãozinha para trás. E eles falam sobre como o mundo está perdido, né? Esse mundo está perdido mesmo. E um deles vira para o outro e fala assim, quando que você acha que isso aconteceu? Porque antes a vida era tão simples, né? Os crimes não eram assim. O que aconteceu? Aí ele fala para o outro assim, foi quando a gente parou de falar senhor e senhora para os nossos pais. Tudo bem, não é exatamente isso, né? Mas você vê, até o mundo tem uma percepção de como que os valores mudaram e como que isso afetou a nossa sociedade, né? O que eu vejo é o seguinte, você falou assim que perdeu um pouco, né? Não perdeu um pouco, perdeu tudo. Porque hoje, a nova geração de casais que estão surgindo estão totalmente sem estrutura alguma para educar um filho e ter um filho. O comércio onde eu tenho, você vê umas coisas que você fica assim abismado. Hoje, os filhos mandam nos pais e os pais obedecem aos filhos. E não tem mais aquele limite, né? Porque nada se faz sem autorização de um filho. E quando eu falo assim sobre obediência aos pais, a obediência é uma obrigação. Honra aos pais é uma adoração a Deus, pelo pai que ele te deu. Né? Então, eu enxergo desta forma. Quando você honra o teu pai, né, os teus pais, você tem como um agradecimento pelo que ele colocou em tua vida, né? E o direcionamento que eles te dão. E a obediência é uma obrigação sua, de obedecê-los. Agora, não há mais limites, né? Infelizmente, até dentro das igrejas, os casais novos que estão surgindo, a gente vê dentro das igrejas, é até vergonhoso muitas vezes, triste falar isso, mas não tem mais estrutura para ter um filho e educá-lo.
nem no caminho do Senhor e nem pela sociedade. Entendeu? Estão totalmente despreparados. Uma coisa que eu acho importante a gente se lembrar, é verdade mesmo, a situação do nosso mundo é bem triste mesmo, não é pouca coisa não. Mas uma coisa que eu acho importante a gente se lembrar é da esperança que a gente tem por conta da obra de Cristo. Porque o que redime a gente não são valores tradicionais. E o que condena a gente também não são valores tradicionais, é a palavra de Deus, né? Então, assim, pela fé nós sabemos que Deus sempre mantém um remanescente fiel, aqueles que estão firmes à sua palavra. Então eu tenho fé que ainda essa geração, vão ter pessoas que vão ser obedientes à palavra de Deus. Ainda que na Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, mas eu creio que de alguns não, de alguns poucos não. Então, por exemplo, eu sou um novo casal aqui com essa moça, né? A gente tem já os nossos princípios que a gente tem cultivado e amadurecido, e a gente precisa fomentar isso na igreja, fortalecer isso na igreja. Os mais velhos, ensinar os mais jovens, né? Falando, olha, presta atenção nisso, observa aquilo, né? Isso é muito importante acontecer no seio da igreja. Tem coisas que a gente pode fazer para influenciar a sociedade? Tem. Mas a esperança que a gente tem na sociedade, gente, é muito pouca. Agora, dentro da igreja, a gente tem a esperança de um Deus que faz, né? De um Deus que faz a obra dele. Não, eu acho importante isso que o irmão falou, mas é importante também a gente não transferir a culpa, né? A gente fala, os casais novos, mas também é culpa dos pais desses pais novos. Sim. Né? Uhum. E nós também, você falou sobre o constrangimento que a gente tem de corrigir o filho do outro. Realmente a gente tem um constrangimento, mas a gente deveria ter esse constrangimento? Será que se o seu amigo não é tão amigo seu que você possa corrigir o filho dele? Muitas vezes eu, particularmente, tenho um constrangimento, porque os nossos filhos são educados de uma forma e eu vejo outras crianças de amigos fazendo coisas que eu acho que não deveriam e muitas vezes eu me sinto constrangido. Mas será que eu deveria me sentir constrangido? Então, a gente, como sociedade, é culpada por toda essa consequência, né? Nós temos, muitas vezes, a lei, né, que o mundo nos influenciando para não tomar certas atitudes, mas será que nós não deveríamos fazer diferente? Esse assunto, ele é bem profundo. Ele envolve, por exemplo, qual que é o limite do que eu posso fazer na cultura onde eu estou, que não vai provocar mais mal do que bem. Então, por exemplo, hoje uma senhora pegar uma vara e dar nas costas de uma criança, vai fazer mais mal do que bem. Por outro lado, aqui onde a gente está, isso aqui é família de Deus. Você pode chegar no seu irmão e falar assim, cara, acho que você precisa considerar isso aqui que eu vou te falar sobre a educação do teu filho. E você tem liberdade, dependendo do que o menino fez, de repreender ele. O menino veio e empurrou você não vai ficar parado empurrando porque o pai está vendo e não importa. Você tem autoridade de pessoa mais velha. Você pode ir lá e falar, ô menino, presta atenção, não faça isso é feio, isso é errado. Para vergonha do pai dele que vai estar ali em pé, né? Então, assim, daria um estudo de várias EVDs, assim, né? Mas é verdade isso aí. Irmãos, a geração passada cometeu muitos erros. E a anterior, muitos outros erros. E diferentes dos erros são cometidos hoje, mas existe sim uma consequência. Essa geração, ela é fruto de uma outra geração. Isso que você falou é bem verdade. Como que a gente vai corrigir tudo isso? Olhando para a palavra do Senhor, confessando os nossos pecados ao Senhor, buscando aconselhamento na igreja, na palavra do Senhor, com o pastor, com os presbíteros, e edificando as nossas famílias para a glória de Deus. Amém? E vamos lembrar, honrar, o que é honrar? É você demonstrar com as suas atitudes que aquela autoridade foi instituída por Deus. Tá bom? Isso é honrar. Eita! Vamos passar aqui para os próximos então. Não matarás. Aqui eu acho que é mais tranquilo da gente ver, porque Jesus falou sobre esse mandamento. Então, como eu disse a vocês, Jesus fala assim, olha, se você odeia o seu irmão, no seu coração você já matou ele.
Mas tem algumas outras implicações desse mandamento que a gente precisa considerar também. Suicídio. É difícil você falar que um suicida cometeu pecado, porque geralmente você está numa situação de muita sensibilidade emocional num contexto de suicídio. Para mim, por exemplo, é complicado falar disso aqui. Tem pessoas em casa que podem estar me ouvindo, que tem pessoas na família que cometeram suicídio. Podem ter pessoas aqui. Mas, com todo o respeito que eu devo ter, mas também com toda a autoridade da palavra do Senhor, é importante saber disso. Suicídio é pecado. O suicídio, ele é a expressão de um homicídio. Aquela pessoa tirou uma vida que ela não tinha direito de tirar. Você tirar a sua própria vida não é mais legítimo do que você tirar a vida de outra pessoa. Porque o que é pra gente o parâmetro, não é o parâmetro da sociedade. Qual que é o parâmetro da sociedade? A gente tem que tratar os outros bem. Não faça pelos outros aquilo que você não queria que fizessem por você. E elas pegam as palavras de Cristo nesse sentido e distorcem. Qual que é o parâmetro de todo bem e todo mal na sociedade? É o ser humano e o bem-estar do ser humano. Então, se você considera isso como parâmetro de certo e errado, você tirar a sua própria vida, tudo bem, de repente era o que era melhor para você. Entendeu? Você estava numa crise, estava difícil para você lidar com aquela situação. Mas o fato que nós precisamos encarar de frente é que suicídio é um homicídio. E a gente se entristece por aquela pessoa, a gente se condói. É difícil você não sentir aperto no coração ao ver uma situação de suicídio. Mas você precisa saber que o que levou aquela pessoa àquilo não foi a situação desesperadora da vida dela. O que levou aquela pessoa àquilo, àquela medida, foi um coração entregue ao pecado. O que levou aquela pessoa àquela atitude desesperada de suicídio foi que o Senhor da vida dela não era o Deus da vida. E por isso ela tomou aquela medida extrema. Não dá para a gente dizer biblicamente que quem comete suicídio vai para o inferno porque cometeu suicídio. Isso é um pensamento católico, né? A pessoa viveu lá a vida dela, mas no final da vida teve uma crise, perdeu o emprego, não sei o quê, cometeu suicídio, perdeu a salvação. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. O que a gente entende é que dificilmente alguém que tem Cristo como seu Salvador vai cometer suicídio. Né? Assim, muito difícil, porque as convicções que você tem, a paz que Deus traz no seu coração, as verdades que Ele te revela, te levam para o outro caminho. De você querer viver essa vida na terra e você querer viver ela para a glória de Deus. E Paulo ainda fala, né? Paulo, eu não sei o que seria melhor. Mas olha a paz com que Paulo fala isso. Eu não sei o que seria melhor. Porque para mim, morrer agora seria excelente. Porque eu estaria com Deus. Eu estaria com Deus. Mas por outro lado, eu sei que eu preciso ficar aqui na terra, porque eu ainda preciso servir e abençoar a vida de vocês, a vida da igreja. Ele quer estar com Cristo logo, mas ele tem consciência da missão dele, que foi dada por Deus aqui para essa terra. E de maneira alguma ele vai lançar a mão da própria vida, porque a vida não pertence a ele, certo? Irmãos, pode ser que Deus escolheu você para sofrer, sabia? Pode ser que Deus decidiu que o final da sua vida vai ser muito difícil. Pode ser que Deus escolheu você para perder todos os seus parentes, e para perder o seu emprego, e para passar o dia mal na terra, o dia mal. E o seu chamado é para viver o dia mal para a glória do Senhor, aguardando uma eternidade, a ressurreição dos mortos em alegria. Você tem fé na ressurreição dos mortos? Então, com fé em Deus, você vai passar o dia mal com alegria no seu coração. Tristeza, mas paz no seu coração. Esse é o chamado de Deus para nós. Não matarás. O não matarás, ele traz um apelo para a gente de amar a vida. Amar a vida. E entender ela como uma missão do Senhor para glorificar a Ele. É isso que está dizendo o não matarás. Tá? Aqui a gente poderia falar um pouco sobre aborto também. Tem alguns textos que a gente pode considerar para falar sobre isso, mas eu acho que por questão do tempo não é tão conveniente. Mas, obviamente, o aborto é condenado pela palavra do Senhor, tá bom? Aborto também é um homicídio, tá?
Então aqui a gente também pode entender o não abortarás. Tá? A gente tem que amar a vida. Bom, e esse é um assunto também bastante longo, né? Não adulterarás. Esse aqui também é muito interessante, porque o Senhor Jesus também fala sobre ele. Se você olha para uma pessoa com intenção impura, no seu coração, você já adulterou. Lembra, irmãos, de uma coisa, eu acho que isso é muito importante ficar na nossa cabeça. Às vezes a gente ouve, né, assim, o seguinte, que a única coisa que diferencia você de uma pessoa do mundo, uma pessoa ímpia, que não é salva pelo Senhor Jesus, é que você é salvo. É só isso. Então a diferença entre você e um ímpio é que você vai para o céu e ele não. Só isso. O resto vocês são igual. Porque nós somos todos farinha do mesmo saco. Bom, se você observa a palavra de Deus, isso não é verdade. É verdade em alguns aspectos o quê? Você é pecador ainda, você ainda peca, você ainda luta contra o pecado, mas é verdade que você é a mesma coisa que um filho do diabo? Qual que é o sentido de você chegar para uma pessoa e falar assim, você precisa conhecer Jesus? Se antes e depois de Cristo na sua vida não tem diferença alguma. E Paulo fala muitas vezes, ele fala, olha, os adúlteros, idólatras, homossexuais, maudizentes, blasfemadores, tal, ele categoriza as pessoas em pecados, né, e ele fala, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Então, se a sua vida não é caracterizada pela obediência ao Senhor, e se o pecado não é um acidente na sua vida, a conclusão que você precisa chegar é que talvez você não seja salvo. Ou talvez você esteja num estágio muito imaturo da sua salvação. Porque Deus nos chamou para as boas obras. Ninguém no mundo é mais santo do que um filho de Deus. Ponto. Ninguém no mundo é mais perfeito ou mais próximo da perfeição do que alguém que foi salvo pelo sangue de Jesus. Essa coisa, por exemplo, às vezes a gente fala assim, tem muita gente por aí que é muito melhor que crente. Não é. Não tem. Não tem. Mas tem muita gente aí que é de outra religião, espírita ou qualquer coisa assim, e tem mais santidade do que eu. Não, não tem. Não tem. Porque você está dizendo que o Espírito Santo não foi forte o bastante, não foi bom o bastante. Que a obra dele não é tudo isso. Irmãos, não existe nenhuma família mais santa do que a família de Deus. Nenhuma instituição na terra, em todos os séculos, é tão maravilhosa como a Igreja de Jesus Cristo. Com todos os nossos defeitos, com a graça de Deus, nós estamos sendo santificados. E quando você evangeliza uma pessoa, você está falando para ela, olha, Deus quer te tirar das trevas, como Ele me tirou. Deus quer te tirar do lamaçal de pecado, como Ele me tirou. E Ele quer santificar a sua vida, como Ele santificou a minha. Cuidado com esse pensamento, porque esse pensamento pode levar você a um comodismo, de querer viver exatamente como as pessoas do mundo vivem, de ser seduzido por esse engano e usar como justificativa que o importante é você ser salvo. Mas a Bíblia é categórica. Tiago fala, mostra-me essa tua fé sem obras, que com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Porque a fé sem obras é morta. Sabe o que significa dizer que a fé sem obras é morta? Às vezes a gente pensa assim, a fé sem obras é morta, é tipo assim, essa fé, ela não é tão boa quanto ela poderia ser. Mas não é isso que o texto está dizendo. Fé sem obras não é fé. É isso que ele está dizendo. É uma fé que não existe, é uma fé vazia. Tá? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque muito do que a gente vê como boas obras no mundo está debaixo daquilo que a gente aprende como graça comum. Por causa da graça comum é que os ímpios são capazes de fazer aquilo que é bom. E muitas vezes isso tem a ver com a repreensão da lei, a lei dos homens. Então, por exemplo, você tem uma pessoa ali que você quer... Você fala assim, poxa, podia nunca ter nascido, né? Se tivesse morrido era até melhor. Mas por que o cara não vai lá e mata ele? Porque se ele matar vai ser ruim para ele, ele vai preso. Ser preso é ruim, né? Complicado. Eu sempre evito ser preso, né? Então, a mesma coisa o adultério. Muitas vezes o cara, ele só não é um adúltero
Porque ele vive numa sociedade onde as pessoas vão julgar ele, onde ele tem uma família, ele se sente bem com aquela família, ele tem medo de perder aquela família. Não é porque o coração dele é transformado, é porque ele não quer perder o que ele tem. O Filho de Deus não. O Filho de Deus entende o princípio da lei, ele entende a sacralidade do casamento. Ele entende que um homem com uma mulher se unem e se tornam uma só carne. E que agora eles juntos vão viver como família. E que o adultério é a destruição da família, criada por Deus para a glória de Deus. Isso é que está no coração do Filho de Deus. Então, meus irmãos, o não adulterarás tem muito mais a ver com as coisas que acontecem na sua cabeça e no seu coração, do que necessariamente com as coisas que a gente vê sendo postas em prática. Nós devemos moldar o nosso coração e não inventar desculpas. Moldar o nosso caráter e não se deixar levar pelos nossos impulsos, né? Como a gente aprende, não, mas isso são impulsos básicos. Meus colegas no trabalho falavam para mim assim, cara, monogamia é uma coisa antinatural. O homem nasceu para ter muitas mulheres. É óbvio, está no nosso corpo, a gente percebe isso. Era o diabo por trás dele falando, né? Então, não, Deus criou a gente para monogamia mesmo. Deus criou a gente para monogamia. Mas o mundo se transviou. Agora, todo o restante também é pecado, né? Homossexualidade, fornicação, pornografia e o divórcio. A gente poderia tratar mais sobre o divórcio. O divórcio é um assunto complicado, né? Existem questões em que você pode se divorciar, tá? Em que a decisão correta é você se divorciar. Então, imagina uma situação em que o marido ele é um perigo de vida para a mulher. Real, concreto. Complicado, né? Ou imagina uma situação como Cristo mesmo fala, né? Aí é importante eu falar para vocês que aqui os teólogos eles divergem um pouco, mas eu vou falar a minha percepção bíblica, tá? Quando fala assim, olha, exceto em caso de adultério, significa que em caso de adultério a pessoa é livre para se divorciar, porque aquela pessoa quebrou o laço matrimonial. É claro, gente, que a gente aprende que o poder de Deus é tremendamente grande. E até mesmo um caso de adultério, tem restauração. Tem. Então, mesmo em caso de adultério, pode ser restaurado. Mas a pessoa ela tem liberdade já para se divorciar. Caminhando aqui para o próximo do final, nós temos o não furtarás. O não furtarás ele também tem um aspecto mais profundo, além do que simplesmente você pegar... roubar, né? Quando foi a última vez que você roubou alguma coisa? Eu acho que eu devo ter pego uma caneta de um rapaz na 5ª série, eu nunca devolvi essa caneta. Entendeu? Então parece um mandamento muito distante, né? Mas Jesus ele traz esses mandamentos bem para pertinho da gente. Então o princípio de você não roubar, a gente pode entender lá em Efésios 4:28. Vamos ler? Alguém pode abrir para a gente, por favor? Aí eu vou pedir para o irmão levar o microfone. Você levanta a tua mão, tá? Alguém aí? Efésios, aqui, Adete. Minha mãe na fé, né, Adete? A honra. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tem uma coisa na Bíblia muito legal que eu chamo de a teoria do vácuo. Você sabe o que é o vácuo, né? O vácuo, ele diz que assim, quando você tira uma coisa, quando você esvazia um espaço, imediatamente o que está em volta vai ocupar aquele espaço, né? Então, talvez você tenha aquele negócio que você coloca o teu cobertor dentro, bota o aspirador de pó e puxa, e aquilo vai encolhendo, né? Por que aquilo encolhe? Encolhe porque a pressão do ar em volta vai ocupando o espaço do ar de dentro que saiu, é o vácuo. Então, e a Bíblia ela ensina pra gente isso. A palavra de Deus não fica falando só para você, não faça isso, não faça aquilo, você ficar tirando coisas do seu coração. Porque se você tira as coisas do seu coração, o que está em volta vai ocupar o espaço imediatamente. É aquela pessoa que está parando de beber fumando, né? Assim, a pessoa que está parando de fumar jogando.
e no final das contas, quando acabar, ele vai falar, não, eu só fumo e bebo quando jogo, e eu jogo o tempo todo. Então assim, não vai dar certo. O que ele fala? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos. Com que objetivo? Com o objetivo de você ter tudo aquilo que você precisa e ainda mais, e ter uma vida de muita qualidade, ter um alto padrão de vida. É isso? Não. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. Está vendo como a palavra de Deus, o Espírito Santo, quer transformar a gente de um ladrão em uma pessoa generosa? É o extremo oposto. Você não vai simplesmente parar de pegar o que não é teu. Você vai entender que Deus te chamou para ser generoso. Você é uma pessoa generosa? Quando você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, está na sua mente atender o necessitado? Ou está na sua mente só sustentar a sua família? Está na sua mente, no seu coração, você ajudar aqueles irmãos que estão passando por dificuldade? E a gente sempre tem irmãos passando por dificuldade. Ou está na sua mente só conseguir uma promoção? Porque você quer trocar o piso? Entendeu? Então, essa mensagem para o seu coração e para o meu é da gente mudar a nossa perspectiva com relação à vida financeira nossa. Da gente não viver em função de nós, mas em função da glória de Deus. Existiam muitas leis no Antigo Testamento muito interessantes. Por exemplo, quando você tinha a sua plantação, imagina que esses bancos aqui são a plantação. Você só podia colher o que estava no miolo, assim, no meio, né, a parte de dentro. As beiradinhas da plantação você não podia colher. Porque os necessitados e os que passavam fome, eles iam fazer o quê? Iam colher essas beiradinhas, iam comer e vender o restante, iam ficar fazendo isso durante um tempo até conseguir sair da situação de pobreza. Deus falava para o povo em Israel, nunca haverá no meio de ti quem mendigue. Nunca haverá no meio de ti quem mendigue. E esse mandamento é para nós hoje. Na casa do Senhor a gente tem que entender isso. Nunca vai haver no nosso meio gente mendigando, gente, pelo amor de Deus. A gente tem condições. Vamos ajudar os nossos irmãos. Isso também é um apelo para o irmão que está passando necessidade. Se você está passando necessidade de qualquer natureza, você tem que saber que você tem uma igreja. Pode ser que, de repente, a sua igreja não tenha condições de atender, mas eu acho que o que você precisa fazer é chegar para a igreja e expor a tua situação. Falar, olha, está acontecendo assim, assim, assado. De repente, a igreja vai poder fazer mais do que simplesmente te dar um dinheiro. De repente, você vai conseguir um emprego, porque tem algum irmão que está precisando, e sabe? De repente, o que você está precisando é de uma reestruturação na tua vida financeira. E a gente tem muitos irmãos que são expert em finança. Que sabem, falando, olha, sabe o que eu percebi, meu irmão? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você está percebendo que está entrando menos do que está saindo? Eu acho que você precisa abrir mão de algumas coisas aqui, senão isso aqui vai virar uma bola de neve na tua vida. Eu falei, irmão, não paga o mínimo do cartão, você entendeu? Vai ter gente que vai te ajudar. Gente, a educação financeira no Brasil é paupérrima. Paupérrima. Tem gente que se quebra na vida simplesmente por não saber de algumas informações. De repente você tem um irmão na igreja que vai te ajudar. Vai sentar do teu lado, vai te ajudar. Tá bom? Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. Não dirás falso testemunho. Aqui a gente geralmente traduz como não mentirás, né? Por que a gente transfere tão rápido não dar falso testemunho para o não mentir? Porque pensa, se eu não posso inventar história a respeito da Débora, falar coisa que ela não fez, eu também não posso inventar história sobre mim mesmo. É a ideia do suicídio, né? Eu não posso dar falso testemunho sobre mim mesmo. Eu não posso dar falso testemunho para prejudicar o outro, e nem para safar o outro, mas eu também não posso dar falso testemunho para me safar, e nem para me prejudicar. Né? Então, nisso está incluído o quê? A mentira, a fofoca. Fofoca é um grande problema, muitas vezes na igreja. Mas lembra, a igreja é o melhor lugar do mundo. Se aqui tem esse problema, lá no mundo é muito pior, tá bom? Então, assim, a gente tem que combater o problema de fofoca. Evita passar para frente uma notícia que você recebeu sobre um irmão. Qual que é o procedimento correto? Vamos supor que o irmão Valdir chegou para mim, falou, não, porque a Marlene, e contou uma história lá, né? Qual
que a atitude minha é correta? Ir lá e conversar com eles. Falar, Marlene, estou sabendo que é assim, 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 o que está acontecendo? Porque as pessoas têm o ponto de vista delas, né? E se você compra o ponto de vista de uma pessoa só, você está lascado, porque você não tem a ideia total do que aconteceu. Pastores, né, ou conselheiros bíblicos, quando eles vão aconselhar casais, geralmente eles querem o quê? Ouvir os dois. Sentar com os dois e ouvir os dois, né? Então a gente não deve ficar passando história para frente, contando. Existe um certo prazer pecaminoso em ficar contando a história dos outros, né? É claro que tem situações que são exceção. Então, às vezes, para ouvir o problema de uma pessoa, a dificuldade que ela está passando, isso vai envolver a atitude de terceiros. E nem sempre é um terceiro que você tem acesso, que você vai poder chegar nele e conversar. Mas o máximo possível, qual que tem que ser a nossa prontidão? Isso tem que estar soldado no nosso coração. Sentar e conversar. É assim que se resolvem as coisas. Sentar e conversar com quem de interesse. Essa tem que ser assim, a inclinação mais rápida do nosso coração. Está acontecendo assim, o fulano falou, vamos aqui então, vamos sentar. Gente, o que está acontecendo? Vamos conversar? Ah, não quero conversar, então eu não quero ouvir. Não quer sentar e conversar, então eu não quero ouvir. Porque a gente precisa fugir da maledicência. Vocês sabem o que significa diabo? Diabo vem do grego, diabolo, que dá a ideia de alguém que joga um contra o outro. Isso é coisa do diabo. O diabo, ele é aquele que gosta de fazer você ter uma impressão errada do teu irmão, ou negativa, ou você já desgostar mais dele ainda por causa dos defeitos dele. Entendeu? O diabo é aquele que dá falso testemunho. Ele coloca você contra Deus. Ele coloca você contra o teu irmão. Então, quando você contribui com o falso testemunho, você, ainda que você seja filho de Deus, você pode estar agindo como filho do diabo. Lembra do significado da palavra? Quando uma pessoa estiver falando uma coisa para você, ou quando você estiver falando uma coisa para a pessoa. Pensa se não é melhor você dar um alô para a pessoa. Tá tudo bem? O que está acontecendo? Vamos conversar? Tá bom? Aí tem outras coisas interessantes aqui. Lisonjeio. O que é lisonjeio? Nossa, tá bonito hoje. Nossa, o senhor pregou tão bem. A introdução. Nossa. E na verdade, aquilo tudo é mentira. Às vezes a gente prega, a gente vai lá para a porta, né? Aí os irmãos passam e muitos irmãos elogiam, né? Falam assim, nossa, o sermão foi bom. Mas uma coisa que eu aprendi no seminário, né? Nem sempre que o irmão fala que o sermão foi bom mesmo. E às vezes a pessoa fala aquilo por educação. Às vezes até a pessoa fala aquilo porque ela não sabe muito o que falar, aí ela fala aquilo, entendeu? Assim, ou às vezes você está num teu ambiente de trabalho e tem uma pessoa que está te elogiando, mas para o teu chefe ela não está te elogiando. Ela está falando que você trabalha muito mal. Então assim, faz parte dessa coisa de você dar falso testemunho, você amar a mentira, né? Aquilo de você não ter coragem de falar para a pessoa que você tem que falar. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Um desses textos, ele fala assim, não mentais uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Então, gente, se aqui na família de Deus a gente não tem coragem de chegar para o irmão e falar assim, eu discordo, eu penso diferente. Ou chegar e falar assim, meu irmão, eu preciso te falar uma coisa, eu acho que você está em pecado. Que coragem a gente demonstra então lá fora? Irmãos, o crente ele tem que amar a verdade e ele tem que odiar a mentira, porque é assim que Jesus era. Isso está em coisas tão pequenas na nossa vida, às vezes você não quer olhar o teu extrato no banco. Você sabe que está chegando perto do zero, está só gastando. Não quero olhar porque olhar é pior. Se olhar é pior. Ou às vezes você não quer subir na balança, né? Você não quer subir na balança porque você não quer encarar a verdade e tomar alguma atitude sobre isso. Às vezes você não quer ir no médico, né? Já está morrendo ali, mas não quer não, porque se eu for no médico aí que eu vou morrer mesmo, porque ele vai, parece que a doença só vai virar verdade a hora que o médico falar, né? Vocês percebem como são umas coisas pequenininhas,
Mas assim, olha, o Filho de Deus, ele tem que amar a verdade e odiar a mentira. E isso tem que estar presente na nossa vida, né? Auto-engano. O que é o auto-engano? É isso aí que eu falei, é você mentir para você mesmo. Não, eu estou bem, você não está bem. Né? Então, sejamos verdadeiros conosco mesmos e sejamos verdadeiros uns com os outros. A igreja de Cristo precisa ser assim. E por fim, não cobiçarás. Não cobiçarás, ele traz uma verdade muito profunda para a gente. Eu vou falar, gente, o pecado da cobiça é o que tem levado muitas pessoas para o psicólogo. Eu vou tentar explicar bem isso para vocês. As pessoas têm muita dificuldade em aceitar, em conceber a realidade daquilo que ela é e daquilo que ela tem. E muitas vezes na luta por viver algo que você não é. E eu não estou falando de imitar a Cristo, eu estou falando de algo, posição social, desempenho, força, inteligência, esse tipo de coisa. Na luta por ser algo que você não é, por ter algo que você não tem, você angustia tanto o teu coração que o teu corpo sente. E isso até mesmo os psicólogos vão concordar. Os psicólogos sabem que o corpo somatiza coisas que acontecem na alma. E muita gente sofre de dores profundas e muita gente vem a óbito. Às vezes muita gente comete suicídio por causa de angústias do coração, por você cobiçar uma vida que não é tua, uma inteligência que você não tem, uma força física que você não tem, uma sabedoria que você não tem, bens materiais que você não tem. Teria muito para a gente falar sobre isso, mas eu vou te dar um exemplo. A gente vive uma realidade hoje, eu estava comentando isso com os jovens ontem, muito diferente de antigamente. Antigamente você vivia, a vida era muito separadinha. De manhã até mais ou menos o meio-dia, você trabalhava no campo, depois você estava com a tua família em casa, porque o sol estava muito forte, aí depois o dia já estava declinando, você estava fazendo as tarefas do lar, e aí depois no final do dia, depois de passar um tempo com a sua família, você passava um tempo com seus amigos, com o bairro, em volta de uma fogueira, às vezes com cantigas populares, você dançava, você comia, você bebia, e aí já estava muito tarde, você tinha que dormir, porque amanhã, 4 horas da manhã, você tinha que estar de pé de novo. Exceto no domingo, porque domingo é dia do Senhor. E graças a Deus, nesse sentido, pela cultura católica que a gente teve nesse tempo, em que o domingo era o dia para descanso. Né? Até hoje a gente descansa no domingo, mesmo secularmente. Hoje é assim. As pessoas acordam muito cedo e vão dormir muito tarde, trabalhando. Não existe mais um contraste de trabalho e descanso. Geralmente é um contraste de trabalho e entretenimento. É muito comum você ver um jovem, por exemplo, que ele fala assim, não tenho tempo. Mas saiu uma série de 38 episódios e ele assistiu tudo em um dia só. Não tem tempo. Mas no jogo que ele joga, ele está nível ouro lá, platina. Né? Então, muitas vezes a pessoa está numa rotina tão ferrenha e o mundo fica empurrando isso, você tem que ter doutorado, tem que ter mestrado, você tem que ter isso. A pessoa fica tão pilhada, tão angustiada, que ela só consegue desestressar ali no entretenimento, Deus deixa de ser o prazer dela. Será que em algum momento essa pessoa já cogitou diminuir o padrão de vida dela? Será que o que ela precisa, na verdade, não é ter menos ao invés de ter mais? Será que tendo menos, você não teria uma vida mais tranquila? Você não conseguiria dedicar mais tempo para a sua família, para os seus amigos e para a adoração ao Senhor? Mas quem é a pessoa que vai ter coragem de falar assim, eu vou me mudar para uma casa inferior, eu vou trocar meu carro por um carro inferior, eu vou colocar meus filhos na escola pública, e eu vou abrir mão disso, daquilo, porque eu estou perdendo as coisas essenciais de Deus para a minha vida. Geralmente é o contrário. A pessoa só quer se casar depois de ter construído um império, a pessoa se mata todos os dias para dar coisas para os filhos que eles não precisam, que ele nunca teve.
mas Ele quer dar aquilo para os filhos dele. E as pessoas vivem numa ganância sem fim. E hoje ganância é sinônimo de virtude. A gente aprende no meio empresarial, você tem que ser ganancioso. Eu gosto desse moleque porque ele é ganancioso. O cara quer crescer na vida, ele vai fazer, ele vai bater meta, vai não sei o quê, vai revolucionar a empresa. E as pessoas vivem adorando a Mamon, o Deus do dinheiro. Se você ler a Bíblia, a vida para a qual Deus nos chamou é impossível de ser vivida nesse ritmo que a gente está. Porque Deus diz que você tem que ter tempo com os teus irmãos. Você tem tempo com os teus irmãos? Quando foi a última vez que você se sentou para comer com um irmão aqui, que você não conhecia, mas que você está comendo com ele para conhecer ele? Quando foi a última vez que você aconselhou um irmão ou foi aconselhado por ele? Geralmente, a vida das pessoas é tão corrida que acaba o culto, a pessoa sai correndo. Muitas pessoas falam assim, gente, o culto tem que ser mais curto. Vamos diminuir o culto tem que ser mais rápido, porque eu não estou tendo tempo com a minha família. Mas você não está tendo tempo com a tua família porque você está vivendo uma vida consagrada ao trabalho. A culpa não é da igreja. Vocês estão percebendo? E mais pessoas, inclusive cristãos, têm ido parar no médico e no psicólogo, por causa desse espírito do urbanismo que tomou conta da igreja. Eu não estou dizendo para você larga a tua faculdade, certo? Mas assim, pensa com carinho. Faz um projeto de vida considerando Deus. Se você é novo, né, pensa nisso. Se você tem um filho, aconselha ele assim. Fala, filho, vamos pensar num trabalho que você tenha o seu domingo livre. Que você possa consagrar o domingo ao Senhor. Vamos tentar pensar numa coisa que você não tenha que se desgastar tanto. Que você não tenha que varar as madrugadas. Gente, você vai ter que virar madrugada, atrás de madrugada, para mudar teu padrão de vida? É um conselho sincero do fundo do meu coração. Não faz faculdade. Não muda de padrão de vida. Mantém teu padrão de vida. Na Bíblia não está falando para você ser rico. Na Bíblia está falando para você ser discípulo de Jesus. A tua riqueza está no céu com Deus. Ou na ressurreição dos mortos. A gente precisa falar sobre isso, porque muitas das angústias do nosso coração estão relacionados com a cobiça. Com a cobiça. Então, irmãos, para concluir aqui, Jesus Cristo falou que toda a lei se resume em 2 mandamentos. Quais são? Esse é o primeiro, e qual que é o segundo? Faça sempre esse exercício mental. Para toda a lei. A pessoa que mente não ama. A pessoa que rouba não ama. A pessoa que idolatra não ama. Essa é a palavra de Deus está falando. Você quer viver o amor de Cristo? Olha para a lei de Deus, que ali está dizendo como você vai viver o amor de Cristo. A pessoa que é homossexual não ama. Aquilo não é o amor verdadeiro. Porque se é pecado, não é amor. Então, como que a gente pode observar mais atentamente a lei do Senhor? Primeiro mandamento, eu amo a glória de Deus. Segundo mandamento, eu amo o culto a Deus, o culto do invisível pela fé. Terceiro mandamento, eu amo o nome de Deus. Quarto mandamento, eu amo o dia do Senhor. E agora a tábua da lei que nós aprendemos hoje. Quinto mandamento, eu amo a autoridade, porque a autoridade é bênção de Deus para a minha vida, ainda que ela seja iníqua. Eu amo e preservo a vida terrena. Eu amo essa vida que Deus me deu. Eu acordo todo dia, agradeço a Deus e falo, Deus me ajuda a viver o desafio. Me ajuda a encarar a vida. Eu amo a família e o projeto de Deus para a família. Eu amo o trabalho digno. Eu amo a verdade. Eu vou subir na balança. Eu vou olhar o extrato do banco. E eu amo a gratidão. Porque qual que é o contrário da cobiça? Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Contentai-vos. E como que você vai conseguir viver esse amor? Por meio da lei do Espírito. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa.
e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, meus irmãos, porque por causa do Espírito de Deus, você se tornou capaz de cumprir a lei de Deus. O preceito de Deus se cumpre somente naqueles que são chamados pelo Espírito, não nas pessoas lá do mundo. Eles têm outros motivos para guardar a lei. Eles têm outras razões, motivos pecaminosos. Mas você, regenerado pelo sangue de Jesus, por causa do Espírito de Deus, você pode. Deus capacita você a viver pela lei do amor. Como? Por causa da lei do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, estamos um pouco adiantados, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Tá ligado. Quando a gente vai batizar o filho, a gente promete fazer isso, promete fazer isso, promete. Uhum. Às vezes fica só na retórica, não passa, quando está 5, 6 anos, já não... Sim. Certo? Sim. Isso aí cai no perjúrio, né? Perjúrio é quebra do não dirás falso testemunho. Mais alguém? Pega só o microfone, por favor, irmão, para as pessoas conseguirem... Tá aí, né? Isso. Eu gostaria de ler um texto, são 6 versículos apenas. Tá bom. Quando Paulo escrevendo aos Romanos, ele, no capítulo 13, ele primeiro fala da submissão às autoridades. Muito importante esse texto, aplicado aí a sua. Mas lá no versículo 8, no versículo 8 em diante, ele vai falar do final dos tempos. Qual o nosso comportamento? Ele diz lá, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não furtarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Terminando aqui, ele diz assim, olha, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia, não em orgia e bebedices, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Achei muito prático com relação. Sim, um texto muito bom, por sinal, né? Ele fala como que todo o preceito da lei se resume no amor. Ele faz um apelo, né? Irmãos, parem de premeditar como satisfazer a carne, mas vivam em função do amor, né? Que é bem isso aí. E a lei nos mostra, nos aponta, né? Como viver esse amor. Mais alguém? Alguém quer confessar um pecado? Não? Vamos orar então? Eu vou passar a palavra para o irmão Anderson.